Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à Central de Concursos e hoje eu converso com você a respeito do nosso simulado. Vamos comentar as questões de direito constitucional. De olho na tela para a primeira questão. Então veja o que diz a questão. Questão 51, modelo CESP aqui, que diz o seguinte: considere que Gabriel, brasileiro nato, ao retornar para o Brasil, após ter residido alguns anos nos Estados Unidos da América, tenha descoberto que fora condenado criminalmente pela justiça americana por tráfico ilícito de entorpecentes. Nessa situação hipotética, Gabriel poderá ser extraditado mediante pedido formal dos Estados Unidos. Bom, a questão está errada, você tinha que lembrar o que você estudou no artigo 5º. Por quê? Porque a extradição de brasileiro nato não é permitida. Essa hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes somente se aplica aos naturalizados. Separei um recorte do artigo 5º para você dar uma olhadinha. Vamos na tela. Então veja aí, você responde essa questão facilmente com o artigo 5º, inciso 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins no termo da lei. Então veja que aqui o caso do Gabriel não se aplica porque ele é brasileiro nato e brasileiro nato não sofre da possibilidade de extradição, tá certo? Vamos para a próxima questão. Então a questão 52, ainda no mesmo molde de certo e errado, diz o constituinte originário. Veja, o constituinte originário, voltando para cá, ele é aquela pessoa que tem o poder de construir a nova Constituição. Ele dá origem a um Estado democrático, ou um Estado de direito, que não necessariamente precisa ser democrático. Então, quando ele fala de poder constituinte originário, é aquele que dá origem à Constituição. Então, ele está dizendo, quando da elaboração da Constituição, quando da elaboração do texto original da Constituição, aconteceu alguma coisa, vamos ao texto. Então ele diz que o constituinte originário atribui o caráter de ente federativo aos municípios e territórios federais, ainda que não lhes tenha conferido autonomia limitada, caracterizada pela ausência do poder judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública nessas esferas de governo. Bom, tem alguns problemas essa questão e uma delas é a questão de colocar o território, ou dar autonomia ao território. Você tem que lembrar que o território, do seu ponto de vista técnico, ele é uma autarquia, seria um longa-manos da União. Os territórios não foram extintos da Constituição, você não tem nenhum território de fato, ele poderia ser criado, não é, com base em lei complementar, mas tecnicamente ele é uma pessoa jurídica de direito público, de administração indireta, ele está junto ali com as autarquias. Olha o recorte do artigo 18 que eu coloco na tela para você. Então veja que o artigo 18 responde a sua questão dizendo que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Então quem tem autonomia aí são as pessoas jurídicas de direito público de administração direta, União, estados, município e Distrito Federal. Os territórios ficam fora disso porque na verdade eles são uma extensão da própria União. Vamos para a próxima questão. A questão 53 diz, é possível a concessão de mandado de segurança coletivo, vamos grifar aqui mandado de segurança coletivo, impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data, quando o responsável pelo abuso do poder for um ministro de Estado. Bom, tá tudo certo porque ministro de Estado é autoridade, você tem que lembrar que mandado de segurança é o remédio constitucional cabível quando você não tiver nenhuma outra ação, é um remédio que se adota a sua pertinência por exclusão, quando não couber nenhuma outra ação, você entra então com mandado de segurança. Lembre-se que ele está previsto lá no 69 e no inciso 70 do seu artigo 5º, ele prevê a possibilidade do mandado de segurança coletivo, é uma inovação da nossa Constituição brasileira. Separei esse recorte que vale a pena ler, vamos lá. Veja que o inciso 69 diz que se concede o mandado de segurança para proteger um direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública. Grife aqui, autoridade pública, voltando, é quem tem poder de decisão, autoridade pública é quem age em nome do Estado, tendo poder de decisão. Na questão da prova ele fala de um ministro de Estado, portanto ele é autoridade. Volta para a tela.
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições. Você soma isso ao inciso 70, que diz que o mandato de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional. Então, inciso 70, a linha A, isso responde à nossa questão e dá para ela o valor de verdade. Teria que ter colocado certo nessa assertiva. Vamos para a próxima questão. A questão 54 fala, compete exclusivamente, a chave da questão está nesse exclusivamente, a União preservar as florestas, a fauna e a flora. Bom, essa questão está errada por causa desse exclusivamente. É dever de todos, tanto da União, dos estados, do município, como de todos nós, cidadãos, preservar o meio ambiente. Você acharia isso também numa passagem que está prevista na Constituição. Separei esse recorte no artigo 225, que você confere agora. Veja o artigo 225 da Constituição. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade. Então, grife aí, poder público e coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Isto invalida a questão, porque a questão diz que a responsabilidade pela preservação do meio ambiente seria só da União. E não é de qualquer ente do poder público e também do cidadão da coletividade. Na sequência, a próxima questão. A próxima assertiva fala da Defensoria Pública, que diz que é uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa em todos os graus dos necessitados que comprovarem insuficiência de recursos. A seus integrantes é assegurada a garantia de inamovibilidade e é vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. Bom, a resposta desta questão está confirmada lá no artigo 134, que você confere agora. Veja o que diz o 134. A Defensoria Pública é uma instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe com expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados, na forma do inciso 74 do artigo 5º desta Constituição. Então está perfeitamente correto. Lembre-se que antigamente nós tínhamos a assistência judiciária, em São Paulo essencialmente era assistência judiciária, e depois que foi separado isto como um órgão independente, que é o órgão da Defensoria Pública. Antigamente esta função era exercida pela própria Procuradoria do Estado, dentro da Procuradoria do Estado, um departamento que era a Procuradoria de Assistência Judiciária, tá? Enquanto isso, alguns estados ali gradativamente foram adotando um órgão independente, que é a Defensoria Pública. Isso faz com que esta assertiva também esteja certa. Vamos para a próxima. A próxima é a 56. A extradição de brasileiro expressamente vedada em caso de brasileiro nato é admitida em caso de brasileiro naturalizado que tenha cometido crime comum antes da naturalização, ou cujo envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins tenha sido comprovado ainda que após a naturalização. Essa questão está certa, é só lembrar o que está no artigo 5º, no inciso 51, que fala claramente deste assunto da extradição. Vale a pena também dar uma conferida na possibilidade de extradição do estrangeiro, que em regra ela acontece normalmente, mas existem as excludentes, que seria por crime político ou de opinião. Vale a pena prestar atenção, não caiu no simulado, mas pode cair na prova. Vamos ler esse recorte. Bom, nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Veja que é uma questão muito parecida com uma questão que nós fizemos agora há pouco, mas é comum, às vezes, temas muito importantes são temas que podem ser objeto de mais de uma questão na prova, tá certo? Vamos à próxima questão. A próxima questão, que é a 57, diz que cabe ao presidente da República a nomeação do Procurador-Geral da República, cujo mandato será de 2 anos, permitido uma recondução. Então, até aí está correto.
veja que apenas mediante autorização de 2/3, eu grifo aí 2/3, dos membros do Senado, poderá ser o procurador-geral destituído. Bom, o que você tinha que lembrar é que, na verdade, aí é um problema de quórum, não são 2/3, são maioria absoluta. Veja o que diz a Constituição. Então, de olho na tela, o 128 resolve essa questão. Lá no parágrafo 1º, ele diz que o Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República, dentre integrantes da carreira, ou seja, membros do Ministério Público Federal, maiores de 35 anos, após aprovação de seu nome pela maioria absoluta, grife aí, maioria absoluta, dos membros do Senado Federal, para o mandato de 2 anos, permitida a recondução. Então, volta para cá, até aí tudo bem, não é? Ele é aprovado por maioria absoluta e tem 2 anos, podendo ser reconduzido por mais 2. Agora, o problema é a destituição dele. Veja o que diz o parágrafo. O parágrafo 2º diz que a destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta, grifo aí, maioria absoluta, do Senado Federal. Então veja que isso invalida a questão. A nossa questão se refere a 2/3, quando na verdade é maioria absoluta. Lembre-se que o Ministério Público se divide em 2 grupos. Você tem o Ministério Público Estadual, cujo representante é denominado promotor de justiça, e você tem o Ministério Público Federal, cujo representante é o Procurador da República. Então o Procurador da República é como se fosse um promotor de justiça, não é? O que nós chamamos de promotor de justiça na esfera estadual, nós temos como Procurador da República na esfera federal, tá ok? E o chefe do Procurador da República é o Procurador-Geral da República, então um membro do Ministério Público que vai ter a nomeação nos moldes que a gente acabou de estudar. Vamos para a próxima. A regra segundo a qual os juízes não podem, antes de decorridos 3 anos de afastamento do cargo, exercer advocacia no juízo ou no tribunal do qual tenham se afastado, aplica-se tanto ao afastamento por aposentadoria como por exoneração. Claríssimo, está certa essa resposta, ela tem tudo a ver com o que está previsto lá nas garantias e nos deveres do judiciário, previsto então na sua Constituição. De olho na tela que eu separei esse recorte para você. Bom, lendo junto o artigo 95, veja o que ele diz. Os juízes gozam das seguintes garantias, parágrafo único, aos juízes é vedado, e o inciso 5º soluciona esta questão. Exercer a advocacia no juízo ou tribunal, no qual se afastou, antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo, por aposentadoria ou exoneração. Grifo aqui 3 anos, aposentadoria ou exoneração. Então a questão está perfeita, quando o juiz deixa de ser juiz, ele, claro, é advogado, porque senão ele não poderia ser juiz, o pressuposto é que ele tivesse experiência na advocacia para poder ter entrado na magistratura, e depois que ele se aposenta, ele pode voltar a advogar, mas ele tem que dar esse intervalo aí de 3 anos, tá bom? Vamos para a próxima questão. A próxima é a 59, diz são funções essenciais à justiça, do Ministério Público, da advocacia pública, da advocacia privada, que são os advogados, e da defensoria pública. Questão perfeita, correta, você tem um capítulo na sua Constituição para tratar dos órgãos essenciais à justiça, onde todos estes órgãos que foram citados na sua questão estão previstos. Veja na tela, você tem lá o capítulo 4º das funções essenciais à justiça, você acha isso entre os artigos 127 e 135. E lá você terá citado todos estes, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Advocacia Privada, todos os órgãos que compõem, então, os órgãos essenciais à Justiça. Vamos para a próxima questão. A próxima é a 60 e fala que a Constituição Federal assegura aos magistrados a prerrogativa de vitaliciedade. Assim, no caso de um juiz de 1º grau, a vitaliciedade é adquirida após 3 anos de exercício. Bom, questão errada, nós sabemos que a vitaliciedade do juiz, diferente da questão da estabilidade, que são 3 anos, a questão da vitaliciedade do juiz, que tem um tratamento diferente do servidor público comum, será de 2 anos, conforme o recorte que eu coloco aí na tela para você. Veja que no artigo 95, aquele mesmo que nós estudamos no enunciado anterior, ele diz que os juízes gozam das seguintes garantias,
Inciso 1º, vitaliciedade, que no primeiro grau só será adquirida após 2 anos, grife aí então 2 anos e não 3, dependendo a perda do cargo nesse período de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado e nos demais casos de sentença judicial transitado em julgado. Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz sobre os direitos e garantias fundamentais que tem como destinatários os brasileiros natos e naturalizados, não se aplicando aos estrangeiros. Questão errada, na verdade, os direitos e garantias individuais que estão previstos na sua Constituição no artigo 5º, eles são destinados a qualquer ser humano. Isso mesmo, qualquer pessoa que esteja no território nacional, brasileiro, estrangeiro, estrangeiro residente, estrangeiro turista, imigrante ilegal, em princípio, os direitos fundamentais de dignidade humana são previstos para todas essas pessoas. Você tem que lembrar que o que diz o artigo 5º não é permitir que as pessoas cometam crimes, mas sim dar regras de punibilidade, de limitação do Estado, para que essas pessoas não possam sofrer abusos perante as autoridades. De forma que essas garantias são protegidas a todas as pessoas. O que nós vamos fazer aqui é uma interpretação ampliativa. E de onde vem a confusão? Vem do próprio texto que está no artigo 5º. Veja na tela. O texto do artigo 5º diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país. Veja, grifo aqui, brasileiros e estrangeiros residentes no país, o direito à inviolabilidade à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade nos termos seguintes. Agora, lembre-se que isso é uma norma enumerativa. Por que ele disse brasileiros e estrangeiros residentes no país? Porque é um problema de redação. Na verdade, ele está se referindo ao maior contingente de pessoas a quem esta norma se dirige. Mas perceba que no texto não está escrito apenas, não está escrito somente e nem tampouco a expressão exclusivamente. Então aqui você deve fazer uma interpretação ampliativa, uma interpretação extensiva, dar um sentido maior do que o texto normativo tem. Tá certo? Então é importante, às vezes, fazer um exercício onde você consegue diferenciar o texto normativo do comando que ele traz, ou seja, da norma que está por detrás dele. Tá certo? Então, isto faz com que esta questão esteja errada, porque, na verdade, não é apenas para brasileiros, ou natos ou naturalizados, nem somente para estrangeiros residentes, e sim para qualquer ser humano que esteja no país. Bom, a próxima questão. Embora não haja menção expressa no texto da Constituição Federal, determinados direitos e garantias fundamentais poderão ser estendidos às pessoas jurídicas. Tá certa a questão, veja, o mandado de segurança é um exemplo. Você tem várias empresas ou entes, até mesmo despersonificados, que podem fazer jus do mandado de segurança. O próprio mandado de segurança coletivo, que nós havíamos comentado numa questão anterior, se refere a um partido político entrando com remédio constitucional, associações, entidades de classe. Você tem outras passagens do artigo 5º que protege o direito das cooperativas, que fala a respeito das associações, das entidades de classe, de forma que parte, sim, dos direitos fundamentais podem ser estendidos às pessoas jurídicas, o que torna essa questão verdadeira. Vamos para a próxima. A próxima questão fala em caso de flagrante delito no interior do domicílio de determinado indivíduo, no período noturno, a autoridade policial poderá adentrá-lo independentemente de determinação judicial. Bom, ele está se referindo à questão da inviolabilidade do domicílio e a gente sabe que, como a própria Constituição fala, as possibilidades de se entrar na casa de uma pessoa sem autorização dela ou sem uma ordem judicial seria no caso de desastre, flagrante ou para prestar socorro. E você confere isso agora no artigo 5º, no inciso 11, veja lá. O artigo 5º diz: a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém podendo nela penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou de desastre, ou para prestar socorro durante o dia por determinação judicial. Veja, então, que a questão está perfeita porque ele está colocando uma hipótese em que existe um flagrante, e se é um flagrante, lembre-se que flagrante não tem nada a ver com 24 horas, flagrante está vinculado ao tempo de perseguição. Enquanto houver perseguição, você tem flagrante. Se a pessoa está dentro da casa ou se está havendo um flagrante ali dentro, a polícia pode sim entrar, independentemente de autorização ou de ordem judicial, inclusive durante a noite. Tá certo? Então vamos para a próxima questão.
A questão 64 diz: depende de decisão judicial, com trânsito em julgado, a suspensão das atividades de associação que tenha praticado alguma ilegalidade. Você sabe que está errado. Por quê? Porque as associações só dependem de sentença transitada e julgado para serem extintas. Se você tem uma suspeita de que uma torcida organizada ou uma associação de bairro está praticando algum ato ilícito ou existe alguma irregularidade, feita esta denúncia para um promotor de justiça ou avisando um delegado, o promotor de justiça pode pedir a suspensão temporária das atividades para que ela seja investigada. Isto não depende de sentença transitada em julgado. Em outras palavras, não precisa terminar o processo e acabar em todos os recursos para você suspender a atividade de uma associação ou de uma entidade que se suspeita ilícita. Neste caso, você pode provisoriamente suspender e a definitiva, ou seja, a sua extinção definitiva somente virá com o trânsito em julgado. Então, o problema da prova aí está no fato de exigir um trânsito em julgado para suspensão. Isso está errado conforme o texto que eu separei para você de olho na tela. Veja aí, o artigo 5º, inciso 19, diz: as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas, ou seja, obrigatoriamente dissolvidas, ou ter as suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso, grife aí, primeiro caso é compulsoriamente dissolvidas, o trânsito em julgado. Então, o trânsito em julgado é somente para terminar com a associação, para suspender uma requisição do Ministério Público e uma liminar do juiz já é suficiente para suspender as atividades, tá certo? Então, essa questão está errada e a gente passa para a próxima. Resolvida então essa questão, vamos para 65, que diz: a Constituição Federal de 88, ela define os cargos que são privativos de brasileiros natos e proíbe que a legislação infraconstitucional, grife infraconstitucional, são as leis, estabeleça distinções entre brasileiros natos e naturalizados. A questão está perfeita, não é? A legislação inferior, infraconstitucional, para quem fez aquele estudo dos esquemas, caixinha número 1, caixinha número 2, para quem estudou desta forma, lembre-se que a legislação infraconstitucional tem como essência a função de explicar a Constituição. Ela não pode estabelecer novas regras, a não ser que seja autorizada pela própria Constituição. E aí você teria o que a gente chama de uma lei complementar. Mas, em regra, todas as restrições de natos e naturalizados só podem ser dadas pela própria Constituição, conforme o que você confere aí na sua tela. Veja aqui o artigo 12, no parágrafo 3º. Ele vai falar dos cargos privativos de brasileiros natos, que é o de presidente e vice-presidente, presidente da Câmara, ministro, presidente do Senado, ministro do Supremo, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro do Estado de Defesa. Veja que estes são cargos privativos. É uma distinção feita pela Constituição. Se você subir um parágrafo, você vai ver que no parágrafo acima ele diz que não é permitido que a lei faça distinção entre brasileiro nato ou naturalizado. Lembre-se que quando eu falo de naturalizado, você pode agregar aí também os portugueses equiparados, que são aqueles que vêm para o Brasil, ficam aqui 3 anos e pedem a equiparação. Eles não se naturalizam, continuam com passaporte de português, mas com os mesmos direitos de um brasileiro naturalizado. Muito bem, pessoal, terminamos aqui. Espero que eu tenha te ajudado. Espero que você tenha feito um bom simulado. Você que não fez, aproveite a correção. E não esqueça de se inscrever para os próximos simulados. E você que não é aluno da Central, você também pode aproveitar. Faça a sua inscrição, acesse o site da Central, você tem uma porção de coisas lá, você tem vídeos, tudo gratuito que você pode desfrutar, aprender junto com a gente. E vem aqui fazer também um simulado para testar os seus conhecimentos. Estamos de braços abertos esperando você para te ajudar aí no seu objetivo, que é a aprovação do seu concurso. Um abraço e até lá!